reunião, né? Deixa eu compartilhar no WhatsApp, só para... Everybody Pra mim ia know. ficar sendo outro. É por isso que eu ficava esperando o seu mandar no grupo. Homem, eu não Agora mandei que eu vi que Stephanie no ela mandou. mural. Eu mandei no mural, homem. Botei Eu no vi, então, mural. mas pra mim aquilo ali ficava variando. O quê? Porque No você gera um mural? link aí da sala e fica pra sempre aquele link. Não, veja, no mural, não naquele negócio lá da figurinha. Tô falando no mural, nos avisos. Eu vou colocar, eu tinha falado na semana Ah, passada, sim, sim. que eu vou colocar nos avisos Ah, os links das salas das aulas dos dias, quarta-feira e quinta-feira. E eu coloquei já, tá lá, vi agora, sim, entendi. certo? Sim, Aí sim. é para se antenarem. Eu não vou nem usar o celular hoje. Vou compartilhar minha telinha agora. Não tem nada demais, tá? Só para Altos grupos. altos grupos. Altos grupos de Então, WhatsApp. eu tenho que estar todo jeito na sala, porque tem os retardatários, né? Aí o pessoal fica pedindo para entrar e acaba não conseguindo. Que você tem que aceitar, né, galera? Hoje à tarde, professor, tinha reunião com o Magadan. Aí ela botou de 1h15, que era com a galera do PIBIC e PIBEX. Aí eu tinha almoçado, tava vendo essas atividades que tinha que tava fazendo. Aí almocei e vim pra cama, né? Fiquei de boa aqui. Aí dormi. Aí me acordar, era 2h30, ela mandou mensagem. Cadê o pessoal aqui na aula? Que não tem ninguém, sei o quê. Aí, mesmo assim, depois eu entrei ainda. Deu pra enrolar um pouquinho, dizendo que eu tava um monte de coisa, tudo. Aí ela ficou tranquila. Mas, Magadão marcou aula à tarde, Doido. foi? aula não, era reunião do PIBEC com o PIBIC dela. Ah, tá. Tudo bem. Aí, geralmente, ela fazia de 2, 3, aí ela marcou de 1 e pouco. Aí eu apaguei. Faz parte. Olha, pessoal, vamos lá dando continuidade à nossa saga. Tá? O que faltou falar sobre a parte de titulação base é como a gente pode monitorar esse sistema. A gente pode monitorar de várias formas. Se eu tiver um pHmetro eletrônico e calibrado, eu consigo monitorar o pH ao longo da minha titulação pelo pHmetro. E aí eu consigo medir a cada volume, depois que homogeneizar, medir lá o pH, e aí fica fácil, fica tranquilinho. Tem tituladores automáticos, e aí você consegue tanto monitorar o pH quanto traçar o gráfico de forma inline, ou seja, ao longo da titulação, ele mede pH, já projeta o gráfico, sai logo bonitinho lá, preparado para ser interpretado. E aí, muitas vezes, isso gera custo muito alto. E titulações, como eu tinha falado, titulação à base é uma das técnicas de algumas estratégias mais. Ô, Luiz, desativa o teu som. Desativasse o teu agora, professor. Pronto. Agora. Agora voltou. Ó, então, o que é mais importante quando se fala de titulação à base é justamente uma técnica extremamente precisa quando você tem aparelhos calibrados e sistemas sensíveis a quaisquer variações, e mesmo assim você precisa ter um sistema para monitorar. Por quê? Normalmente as soluções, tanto do ácido quanto da base, elas são incolores. E aí você não consegue visualizar de forma nítida e você não consegue visualizar a transição das áreas, das regiões,
principalmente a região de equivalência. Então, você vai adicionando lá o meu titulante, e você vai passar a adicionar um volume absurdo de titulante, e você não vai observar nenhuma mudança brusca. E aí, o que a gente precisa utilizar nesse aspecto? A gente precisa utilizar sistemas que a gente chama de indicadores ácido-base, que são sistemas extras, ou são espécies adicionadas ao meu processo, tá? Que não interferem na minha medida, ou seja, eles não vão reagir nem com o analito, nem com o titulante, de forma direta, tá? E, nesse caso, mesmo que reajam a essa reação, ela não vai interferir precisamente ou de forma significativa nos valores a serem medidos, de concentração de pH, seja ele qual for, mas que eles dão um indicativo dessa mudança brusca de pH, principalmente na região de equivalência, que é onde eu preciso determinar a finalização do meu processo. Na verdade, o ponto final é um ponto ligeiramente acima do meu ponto de equivalência. Mas aí eu sei aonde eu estou, para onde eu quero chegar e quando eu tenho que parar o meu processo de titulação. E aí, o que são indicadores ácido-base? São sistemas orgânicos ou não, tá? Ou inorgânicos. Por exemplo, alguns sistemas indicadores são de natureza inorgânicas, até mesmo industriais ou eletrônicos, mas que são substâncias de natureza orgânica ou inorgânica que têm um comportamento no meio ácido e tem um outro comportamento no meio básico. Então, isso é o que a gente chama de indicador ácido-base. O indicador mais popular que nós conhecemos, pelo menos na sua grande maioria, é o repolho roxo. Mas temos também o azul de bromotimol, tá? É um indicador ácido-base bastante presente. Ou até mesmo as fitinhas de pH, eles são construídos a partir de substâncias que têm esse comportamento distinto em um meio ácido e um meio básico. Então, a EUPAC ela define o indicador ácido-base como sendo moléculas de corantes, ou seja, moléculas que apresentam colorações, tá? E essas colorações elas são dependentes da concentração de H+. Ou seja, se eu tenho uma concentração A+, uma concentração maior de H+, eu vou ter uma coloração. Se eu tenho uma concentração baixa de H+, ou o contrário, uma concentração alta de OH-, eu vou ter uma outra coloração. E aí você vai ter esse comportamento do meu sistema ácido-base balizado por uma substância adicional, uma substância extra que não interfere nesse processo. Esses indicadores, eles são geralmente ácidos fracos, justamente para não interferir no meu processo e se interferir de forma não significativa. Tá? E as suas bases conjugadas apresentam cores diferentes. Então, uma coisa é replicando aquilo que eu já tinha falado. E aí, vocês já prepararam na vida de vocês, em algum momento, um extrato de repolho roxo. Nada mais é do que pegar repolho roxo, botar lá, né? Você tem várias formas de extrair, né? Mas a extração mais simples é você fazer um suco do repolho roxo com água, e aí você vai obter lá o extrato, e esse extrato tem um comportamento diferente de algumas substâncias, porque ele apresenta colorações diferentes em variações pequenas na escala de pH. Então, se você tem lá do pH 1, você tem uma coloração vermelha, o pH 3, o repolho roxo, apresenta uma coloração um pouco mais rósea. No pH 5, lilás. No pH 6, um roxo. No pH 7, ele fica nessa transiçãozinha aqui, entre o roxo e o azul. Mas aqui já está mais para 7,5, quase 8. Tá? Um pH 9, ele já tem um verde azul, um azul esverdeado. Já está puxando para o verde. No 11, ele já tem uma coloração verde. Tá? No 12, ele tem uma coloração um pouco mais, um verde mais intenso. E no pH 14, que não tem aqui, ele é verde mesmo, verde escuro, verde musgo. Tá? E aí você tem um comportamento diferente de várias substâncias, que o repolho roxo ele tem um conjunto de substâncias, normalmente antocianinas, que apresentam
colorações diferentes em faixas, em pequenas faixas de pH. E aí, esse sistemazinho aqui, esse sistema aqui do repolho roxo, ele chama também de indicador universal. Tá? Porque você tem uma ampla faixa de cores para uma ampla faixa de variação de pH. E aí você consegue cobrir o espectro de pH, ou a varredura de pH, a variação de pH do meu espectro da escala de pH, através de uma variação clara de cores. Normalmente isso não é um comportamento comum, não é um comportamento fácil de se observar, mas boa parte de materiais que apresentam antocianinas em altas concentrações, ele tem esse comportamento. Por exemplo, a uva roxa, a uva Itália, elas têm esse comportamento porque eles têm um alto teor de antocianina. A beterraba também tem esse comportamento, não tão nítido como o repolho roxo, mas tem. Tá? Então, você tem sistemas que apresentam esse comportamento nítido entre as faixas de pH, apresentando colorações diferentes. E a famosa fitinha de pH, ele tem como principal componente vários sistemas que apresentam esse comportamento de pHmetro ou de indicador universal. Então, vocês já utilizaram em algum momento da vida de vocês, tá? Que dependendo da cor, da escala de cor que você tenha aqui, você vai ter valores diferentes, valores distintos para o pH. Então, você consegue medir o pH com precisão. Essas caixinhas são altamente precisas, comparáveis até a pHmetros digitais eletrônicos, tá? Que você consegue observar um valor relativo de pH através dessa faixa de cores. Então, você tem aqui um sistema universal, um conjunto de indicadores na região do universal, que tem várias colorações para várias faixas de pH. Tá? Então, você consegue ter uma noção clara do valor bem próximo ou preciso do pH. Claro que a fitinha ela tem suas limitações. Ela tem variações unitárias. Então, ela não vai conseguir captar, por exemplo, pH de 4,5. Ou é 4, ou é 5, ou vai estar entre eles. Então, você vai conseguir inferir pela coloração a faixa na região que o pH vai estar daquela solução através da fitinha de pH. Tá? No caso, o indicador universal repolho roxo, você tem que ter essa informação antes para tentar determinar o pH ou estimar o pH de forma qualitativa. Beleza? Então, isso são as características do indicador ácido-base. Um exemplo que eu coloco aqui, pessoal, é o azul de timol. O azul de timol, ele tem uma coloração vermelha para uma faixa de pH, ele tem uma coloração amarela para uma outra faixa e tem uma coloração azul para uma outra faixa de pKa. Na verdade, o pK1 e o pK2 pode estar relacionado ou deve estar relacionado também com a faixa de pH. Então, digamos que se eu tenho um meio, a minha solução, eu vou lá e meço o pH, ou coloco lá o vermelho de timol. E o pH da solução, ela vai estar no valor de 1. Ora, se a minha solução ela tem o pH no valor de 1, quando eu colocar o azul de timol, ele vai apresentar a coloração o quê? Vermelha. Se eu utilizar agora uma outra solução e souber que o pH desse sistema, digamos, é 6, tá? Então, se eu utilizar o azul-timol como indicador ácido-base, essa solução com azul-timol vai apresentar a coloração amarela, porque o pH está acima do pK1 do meu sistema vermelho do azul-timol.
E aí, como esse valor está entre esse pK2 e o pK1, provavelmente a coloração predominante do meu sistema vai ser amarelo. Agora, se eu tiver uma nova solução e o pH dessa solução ela for 10, ou seja, uma solução extremamente básica, tá? Se eu colocar o azul de timol, a coloração do meu sistema ela vai se apresentar na coloração azul. Beleza? Então você consegue monitorar o meu sistema, a coloração, utilizando o indicador ácido-base de acordo com o meu pH. E aí eu posso afirmar tranquilamente que, professor, se eu utilizo o azul de timol como a indicador ácido-base e o pH da minha solução é 2, provavelmente a minha coloração vai estar entre o vermelho e o amarelo, ou seja, um laranja. Essa coloração corresponde a que meio? A um meio ácido ou a um meio básico? Olha, é um meio ácido. Beleza? Agora, se eu colocar lá o azul de timol na minha solução e ela ficar azulada, então já sei que o pH da minha solução está acima de 9. Por quê? Porque o pH de viragem aqui é 8,9. Se for 7, o pH, se eu tiver água neutra ou água pura e quiser utilizar o azul de timol, provavelmente, a sua coloração vai estar entre o amarelo e o azul, digamos, uma região do verde. Eu não sei, mas é provável. Tá? E aí a água neutra, a água pura, ela tem um pH 7. E aí, utilizando o sistema azul-timol, provavelmente o meio neutro vai ter uma região de coloração igual a verde, ao verde, tá? Diferente do solvente universal lá. Tranquilo? Então, cada indicador ele tem um comportamento específico para uma determinada faixa de pH. É o que a gente chama de faixa de viragem. Daqui a pouco eu vou chegar lá para entender melhor isso daí. E aí, o que acontece? Como é que eu posso explicar esse comportamento de mudança de coloração, já que eu tenho substâncias orgânicas que apresentam colorações diferentes em concentrações de H+, ou OH- também diferentes? Alguém sabe explicar isso? Alguém olhando a estrutura do azul de timol consegue inferir o porquê de você conseguir essas diferentes colorações? Eu acredito que você já tenha visto lá em orgânica, né? Sim ou não? Ou em análise orgânica, para quem já cursou, né? Sim, sim. Qual a diferença da estrutura para essa, para essa? A conjugação das ligações. A conjugação das ligações, tá? Olha, o que acontece aqui? O vermelho, eu tenho uma frequência de absorção, digamos, na região dos 700 nanômetros. Tá? A região do vermelho. A região do amarelo, vamos dizer, 550 nanômetros. Desculpa, eu estou colocando comprimento de onda. Aqui, comprimento de onda de 700 nanômetros. Aqui, comprimento de onda de 550. E no azul, 450 nanômetros. Então, observa que a gente relaciona a ideia do comprimento de onda ao tamanho da partícula da caixa, né? Ao tamanho da caixa que o elétron pode percorrer ao longo da sua conjugação. A gente observou lá em análise orgânica para quem cursou. E a gente observa o seguinte: quanto maior o comprimento de onda, menor ou maior a caixa?
Menor a caixa. Ó, a energia é múltiplo de Hni, né? É HC sobre lambda. Lambda. E a gente observou que existe uma constante aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas tem uma constante, e tem lá L quadrado, que é o tamanho da minha caixa. Tá? Tem uns valores aqui e tem a ideia do tamanho da caixa. Esse delta E aqui, ele está relacionado a esse tamanho de caixa. Então, quanto maior o comprimento de onda, maior o tamanho da caixa, né? Maior o efeito de conjugação. Beleza? E aí, o que acontece? Nessa estrutura aqui, ó, provavelmente eu tenho uma conjugação muito maior do que essa e do que essa. Fazendo com que o comprimento de onda daqui para cá diminua, significando que a caixa ou o caminho que os elétrons percorrem para fazer o efeito da conjugação aqui é bem menor em relação a essa daqui, porque a conjugação é bem maior. Então, o que acontece quando você adiciona H+ aqui, desculpa, quando você está adicionando H+, você está, no caso, daqui para cá, está aumentando o pH, diminuindo, você está adicionando o H-, perdão. Daqui para cá você está diminuindo H+ ou aumentando H-, é a mesma coisa. Quando você faz isso, você faz essa quebra aqui, você faz a abertura da minha cadeia. Daqui para cá, ó, essa ligação aqui não existe mais e você tem a abertura da minha caixa. Nesse caso aqui, diminuindo ainda mais a minha estrutura. Quando você aumenta ainda a concentração de OH-, você retira aqui, ó, o hidrogênio daqui, tornando esse sistema aprótico, fazendo com que a conjugação ainda diminua ainda mais. Ou seja, você está fazendo com que a caixa aqui diminua ou a quantidade de elétrons fluida ou fluindo na minha caixa também diminua. E aí faz com que você tenha uma diminuição do comprimento de onda, fazendo com que você tenha a transição do vermelho para o azul. Concordam? Lembram lá de ultravioleta, né? Se não lembrar, depois pega lá o caderno de análise orgânica. Quem pagou, né? Quem não pagou, depois eu explico melhor isso aí. Todo mundo aqui já pagou a análise, né? Ou não? Eu já. Não. Quem não pagou a análise orgânica? Stephanie, Vinícius, Jerônimo. Ah, vocês não pagaram a análise orgânica, não, né? Não, porque a análise é do 8º período. Ah, é verdade. Desculpe, bebês. Mas vocês pagaram ensino orgânica, em quântica também. Então não é novidade para vocês a ideia da partícula na caixa. Mas tem uma relaçãozinha com a partícula na caixa, e aí depois, nos próximos capítulos, a gente vai entender melhor sobre isso. Mas é só uma explicação físico-química de por que você tem uma relação entre a estrutura e a quantidade de H+ e a quantidade de OH-. Tá relacionado ao modelo partícula na caixa. E aí é o seguinte, ora, a gente observou lá na definição que eu coloquei para vocês, da IUPAC, que os indicadores são moléculas de corantes, isso aqui, ó, cujas cores são dependentes da concentração de H+. Normalmente são ácidos fracos. Essa observação aqui é extremamente importante. Por quê? Se são ácidos fracos, então logo o meu indicador aqui, tá? Quando eu colocar ele em água, ele vai produzir H+ e a minha base conjugada. Aqui eu tenho um ácido e aqui eu tenho a base conjugada. Beleza? Se são sistemas fracos, então eu vou ter lá uma constante de equilíbrio que monitora essas quantidades. E aí a gente observou que a constante de equilíbrio, lá em Físico-Química 3, na verdade essa expressão está errada. Na verdade é a atividade do H3O+,
multiplicada pela atividade da minha base conjugada sobre a atividade do meu ácido no equilíbrio, H-. Tá? Mas aí, levando em consideração sistemas diluídos, a ideia do coeficiente de atividade ser próximo de 1, você aproxima para essas relaçõezinhas aqui. Mas lembre-se que sempre a ideia da constante de equilíbrio é uma relação entre atividades e não concentração. Na verdade, é a concentração, mas é a concentração efetiva do biosistema, tá? E não a concentração molar, provavelmente dita, como a gente calcula lá no ensino médio. De uma forma ou de outra, o que acontece aqui? Se eu tenho essa relação definida por uma constante de equilíbrio, eu posso fazer rearranjos, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar menos log na base 10 de ambos os termos. Eu vou apagar aqui só para vocês, para ter um pouco mais de espaço. Então, vou aplicar o log de Caim nessa igualdade, menos log desse lado, e também vou aplicar menos log decimal desse lado. O que eu estou fazendo? Apenas uma operação matemática. Como a operação matemática ela está sendo aplicada em ambos os termos da minha equação, eu não estou alterando em nada o meu valor. Tá? Então, o que eu vou ter? Se eu aplicar menos log de Caim, eu vou ter menos log de Caim vai ser igual a menos log disso tudo. Da atividade de H3O+, vezes a atividade da minha base conjugada sobre a atividade do meu ácido, do meu indicador. Tá? Se eu observar direitinho aqui e separar esses termos, o que eu vou ter? O menos log de Caim vai ser o pKim. E se eu separar esses termos aqui, eu vou ter o quê? Log do produto. Na verdade, se eu tenho o log de dois produtos, eu estou aplicando a propriedade do logaritmo. Vou pegar aqui o primeiro termo, menos log de H3O+, mais menos log da atividade da minha base conjugada sobre a atividade do meu ácido. Olha, o que eu vou ter aqui? Eu poderia fazer isso de forma mais tranquila, mas isso aqui vai ser o pH. Menos log da atividade H3O+ é o meu pH. E aqui, o que eu vou ter? Menos, vai dar uma operação negativa, log da atividade da base conjugada em relação ao meu ácido. Se eu passo e isolo o pH, o que eu vou ter como resultado? Eu vou ter essa equaçãozinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, eu tenho um pH, eu vou isolar o pH e vou colocar esse termo aqui para o outro lado. Então, o que era negativo vai passar o quê? Positivo. Então, de uma forma muito prática, o que eu vou ter aqui? Deixa eu apagar aqui, tá? Isso foi só a demonstração. O que eu vou ter em termos de resultado desse rearranjo, dessa demonstraçãozinha aqui? Eu vou ter que o pH do meu sistema ele vai ser dependente da minha constante de ionização do meu indicador. E, além disso, eu vou ter que o pKa, o pH só vai variar, o pKi só vai variar através de uma variação a mais ou a menos do meu pH. Do meu pKa, desculpa, o meu pH. A expressão que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, ó. A expressão é que o pH do meu sistema vai ser relativo ao pKi do meu indicador e a relação entre as quantidades da minha base conjugada em relação ao meu ácido.
Ou seja, se vocês olharem direitinho, essa equaçãozinha aqui assemelha-se a uma solução tampão, ou a equação de Henderson e Hasselbalch. Beleza? E aí o que acontece? A observação anterior que eu tinha colocado foi o seguinte, que se houver uma relação equitativa, ou seja, a quantidade de base conjugada for numericamente igual à quantidade do meu ácido no equilíbrio em um determinado ponto, o pH vai ser determinado apenas pelo pKi, ou seja, pela constante de ionização do meu indicador. E, na prática, esse pKi ele vai estar inserido no intervalo de mais ou menos uma unidade de pH. Ou seja, eu só vou conseguir observar uma variação brusca da minha faixa de viragem, que a gente chama, ou mudança de coloração, se eu tiver essa variação de mais ou menos 1, que é justamente o que a gente chama de faixa de viragem. Em termos práticos, o que vai acontecer via de fato? Se eu olhar agora a minha relação aí do alaranjado de metila, acho que é alaranjado de metila, esse sistema. O que acontece? No pH 7, nesse primeiro sistema, eu tenho mais ácido, eu tenho uma quantidade de ácido 10 vezes maior em relação à minha quantidade de base conjugada. Ou seja, essa relação aqui, essa razão vai dar 10 a menos 1, na verdade vai dar 0,1. A gente observa que log de número entre 0 e 1 é um número negativo, então, na verdade, isso aqui vai ser menos 1. Menos 1 em relação ao pKi. Então, no pH, digamos, se eu tenho um pH igual a 0,7 e eu tenho um meio extremamente ácido, a quantidade do meu ácido aqui é 10 vezes maior do que minha base conjugada. Que é lógico. Se eu tenho um meio ácido, tá, extremamente ácido, eu não vou ter muita base conjugada. Eu vou ter uma quantidade sobressalente de ácido do meu sistema. E aí vai predominar a cor do meu indicador, vermelho. Se eu tenho uma quantidade equitativa, ou seja, no pH 1,7, a relação entre as quantidades aqui é de 1 para 1. Ou seja, enquanto eu tenho 1 aqui, eu tenho 1 aqui. Se eu tenho a razão entre 1 aqui, entre 1 e 1, o log de 1 na base 10 é quanto? 0. Esse termozinho aqui, ó, ele some. Ou seja, isso daqui, o pH, nada mais é do que o pKi do meu indicador. E ele apresenta uma coloração intermediária entre o meio, que tem maior predominância do sistema ácido, em relação à minha base conjugada. Não significa que eu tenho meio ácido ou meio básico. Por quê, pessoal? O pH do meu sistema aqui varia de quanto a quanto? 0,7 a 2,7. Esse meio aí é um meio ácido ou meio básico? Desculpa. O 0,7 é um meio ácido? Sim ou não? Pessoal? Sim, sim. 1,7 é um meio ácido também, né? Ainda é ácido. 2,7 também. Ácido, é. Continua sendo ácido. O que acontece na faixa de viragem não é a relação entre H+, e OH- que a gente conhece. É simplesmente a relação de H+, e OH- do indicador. Então, se eu tenho uma preponderância do meu sistema ácido do indicador, a cor do indicador vai ser, a cor predominante da minha solução vai ser associado ao indicador na sua forma ácida. Se eu tenho agora uma preponderância da base conjugada do indicador, então a coloração ela vai ser preponderante em relação à minha base conjugada do meu indicador. Então vai ser amarelo. Beleza? Então, ó, mas ambos estão variando a coloração no meio ácido. Isso serve para mim
Depende. Depende do qual sistema você vai estar monitorando. Por isso que é importante você saber qual é o sistema que você está trabalhando, se é um sistema, uma titulação, digamos, entre um HCl e o NOH. E eu quero monitorar o pH do ponto de equivalência. O pH do ponto de equivalência para esse sistema é quanto, pessoal? Pessoal? 7, né? Forte é 7. pH 7. Então, quando eu chegar no ponto de equivalência, se eu utilizar esse indicador, se eu não me engano, é alaranjado de metila esse indicador, tá? No pH 0,7 ele vai ser vermelho. No pH 1,7 ele vai ser laranja. No pH 2,7 ele vai ser amarelo. Quando ele chegar no 7, qual vai ser a coloração dele? E aí, povo? Amarelo, pessoal. Amarelo ainda? Mantém. Ah, não faz essa viragem, não. Ele não está acima? Tá acima, é isso mesmo. É o limite. Ele não tem nenhuma outra coloração acima disso. Só se ele tiver uma outra faixa de viragem. Que pode existir sistemas. Mas nesse caso, ele varia do vermelho ao amarelo numa faixa de pH de 0,7 a 2,7. Quando você chegar em 7, ele já vai estar amarelo. Você vai conseguir definir aonde você tem que parar? Não. Beleza? Então, por isso que você tem que conhecer o seu sistema, saber a viragem do meu indicador, para saber se ele é indicado ou não para monitorar o seu sistema titulante, o seu sistema de titulação. Beleza? Então, ó, o titulante, o indicador ácido-base mais conhecido, conhecido na literatura, é a fenolftaleína. Você observa que a faixa de viragem dela é de 8,4 a 10. E ele apresenta uma coloração rosa ou rósea no meio acima de 10 e abaixo disso, abaixo de 8,4, uma coloração que incolor. Como eu estou monitorando um sistema forte, o pH do sistema é 7. Só que vocês lembram a curva, né? Tem uma variação brusca do pH. Que aí você passa de 7 e vai até 9 ou até 10 por aqui. Que ainda está nessa curvazinha aqui. Então pode ser que a fenolftaleína ela tenha uma certa eficácia para monitorar o sistema forte nessa região. Tá? Então você pode monitorar tranquilamente essa região com fenolftaleína. E por que eu coloquei aqui o lactopurga? Porque, historicamente, pessoal, a fenolftaleína, eu consegui fazer isso em laboratório, tá? Em 2005, acabou a fenolftaleína, e aí, para fazer a prática, precisava fazer a titulação, e a gente sabia que a fenolftaleína tinha no lactopurga, hoje não tem mais. Eu esmaguei 3 comprimidos de lactopurga, coloquei na solução alcoólica, preparei minha solução 1% de fenolftaleína a partir do lactopurga. Só qual é o problema? Que foi detectado, foi identificado que tinha uma relação mínima, mas tinha uma probabilidade, uma relação íntima entre a quantidade de fenolftaleína no lactopurga e o surgimento de câncer de intestino para pessoas que consumiam de forma constante esse medicamento. Por isso que entre 2007, se não me falha a memória, 2006 até 2010, o lactopurga ele saiu de circulação. Ele só voltou a circular novamente com a nova formulação, que foi esse bizacodil, tá? Em 2010, ou foi em 2011, alguma coisa desse tipo, tá? Mas o lactopurga era a nossa fonte de fenolftaleína na antiguidade. O que eu falo para encerrar a nossa aula, tá? O que eu falo em relação a faixa de viragem e a sistemas de indicadores ácido-base, aqui é apenas um pequeno exemplo. Existe uma faixa enorme de sistemas indicadores ácido-base, mas para vocês terem ideia, por exemplo, o azotimol, que eu já tinha falado lá no início,
o PKI dele é 1.7. Ele tem uma faixa de viragem de 1.2 a 2.8. Ele vai do vermelho para o amarelo. Mas esse mesmo sistema aqui, ó, azul de trimol, ele tem uma outra faixa de viragem que vai de 8 a 9.6 e vai do amarelo para o azul. Beleza? Então, existem sistemas que têm duas ou mais faixas de viragem. Na verdade, existem várias faixas. Os indicadores universais, ele tem várias faixinhas para cada mudança de pH. Por isso são chamados de indicadores universais. Tá? Então, primeiro você tem que observar qual indicador você tem, tá, na sua possibilidade, qual é a faixa de viragem e qual é o sistema que você vai estar monitorando. Se o pH da equivalência é abaixo de 7, é acima de 7, e quais valores abaixo ou acima, ou até mesmo iguais a 7, que pode ser utilizado para monitorar o seu sistema. Tá? Que é justamente para você evitar dois problemas que devem ser observados durante a titulação. Primeiro, a faixa de viragem do indicador, ou seja, não adianta você querer monitorar um sistema forte com o alaranjado de metila, por exemplo. Aquele dali não era alaranjado de metila, tá? Perdão. O alaranjado de metila, ele tem uma faixa de 3.4, 3.2 a 4.4, que ele vai de vermelho a amarelo. Se você chegar no pH 4, ele já vai estar virando. Então, você não consegue utilizar ele para monitorar um sistema forte. Então, pode utilizar o alaranjado de metila se você utilizar uma atuação de um aço forte com uma base fraca. E aí a faixa de viragem vai estar lá embaixo, que pode estar, tá, junto ou próximo dessa faixazinha aqui. E o erro do indicador. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Ora, meu ponto de equivalência está aqui, ó. Ele está abaixo de 6, digamos 5.5. Beleza? Se eu utilizar o verde de bromocresol, o verde de bromocresol está aqui, tá. Olha, ele tem um PKI de 4.7 e ele vira de 3.8 a 5.4. Se eu chegar a 5.5, ora, ele vai virar um pouco antes do meu ponto de equivalência. Então, quando ele virar, eu ainda tenho alguma coisa do meu titulante para adicionar, para monitorar aquele pH no ponto de equivalência, saber se a minha reação parou. Porque há uma coisa que eu vou mostrar para vocês na gravação e tudo mais, da prática, você já fizeram a titulação, né? Em algum momento da vida de vocês. Mas o momento que você para é quando você começa a ter a viragem de coloração, mas é uma viragem sutil. É uma viragem que a gente chama de uma cor cálida, uma cor quase transparente. Mas você muda a coloração do meu sistema. Se você tem a viragem muito antes, ou um pouco antes da minha titulação, você não sabe se você chegou no final, ou se você adicionou, ou se o indicador virou antes do necessário. Se você utilizar, por exemplo, o púrpura de bromocresol, que não está aqui, o púrpura de bromocresol, pela região aqui, está virando entre 5 e 7. Ou seja, 5,5 está no meio termo entre o púrpura, ou entre a faixa de viragem do púrpura de bromocresol. E aí, para esse sistema ácido-base, é mais indicado o púrpura de bromocresol do que o verde de bromocresol. Então, esse cara aqui vai gerar um erro de indicador muito mais intenso do que esse aqui, que a viragem está quase no ponto médio da viragem de coloração do meu sistema. E aí, quando você tem a viragem definitiva, aí você para a mentulação. Então, para esse sistema, o púrpura de bromocresol é o mais indicado a ser o indicador ácido-base para esse sistema do que o verde bromocresol. Então, por isso você tem que ter cuidado na escolha do seu sistema para você não ter maiores problemas em relação a esse monitoramento. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso? Sim ou não? Não. Foi claro? Como a água.
Então, ótimo. Então, no próximo encontro, tá, a gente vai dar continuidade à nossa saga. Eu vou passar uma atividade para vocês mais emocionante na segunda-feira. Eu vou dar um final de semana de descanso para vocês, já que vocês têm essa atividade da sexta. E aí vocês vão fazer uma atividadezinha mais emocionante em relação a esse conteúdo que foi visto. Beleza? Tranquilo. Beleza. Então, obrigado pela atenção de vocês e nos vemos, nos falamos. Quaisquer dúvidas, por favor, entrem em contato, tá? Não guardem dúvidas para vocês. Beleza? Ok.